Salmo 13, te peço que acompanhe silenciosamente a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atentas para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Ler os Salmos é sempre uma grande satisfação. Porque os Salmos, como uma peculiaridade da poesia hebraica, ele tem a linguagem de tocar o nosso coração, como uma música. Quando a gente fala de salmodiar, a gente fala de cantar, a gente fala de usar recursos da arte, pintar, fazer poesias, expressar com o coração aquilo que sentimos. E quando eu leio esse salmo, a primeira ideia que vem à minha mente é uma música que nós já cantamos aqui algumas vezes, da Midian Lima, né? Que começa assim: Jó, como pode ainda adorar se não tens motivo para cantar? Abandone esse Deus e morre. Parece que o salmista, quando ele começa a escrever esse salmo, ele está expressando no seu coração uma angústia profunda. Ele parece estar diante de Deus em um grande desespero. Ele parece estar com o coração profundamente aflito. O texto diz que foi escrito ao mestre de canto, então nós vemos que é uma música. É algo que, quando Davi sentou para compor, ele sentou com um coração confiante de que estava orando a Deus e escrevendo na oração uma canção, para que fosse continuamente lembrada por ele e por nós. E é interessante essa canção de Davi, permita-me chamar assim esse salmo, que ela é uma canção que expressa 3 fases muito interessantes da nossa vida, diante de situações de aflição, diante de situações de angústia, diante de situações que acontecem com naturalidade na nossa vida, não só com Jó. Talvez essa pergunta que, na verdade, foi a esposa de Jó que falou para ele: Jó, como é que você ainda consegue olhar para Deus diante de todas essas lutas? Abandona ele e morre. Eu quero acreditar sinceramente que a palavra daquela esposa não foi uma palavra contra Deus. Tanto é que no final ela vai ser restaurada junto com o próprio Jó. Mas ela fala numa forma de desespero, de tentar olhar para aquele marido que está em sofrimento, angústia, seu corpo totalmente dilacerado pelas enfermidades, a sua alma batida, perdeu tudo, destruiu tudo, e esse homem olha para Deus e continua sendo fiel, alimentando a sua confiança, a sua força, e ela entende que talvez é exatamente essa confiança que ele tem em Deus que o mantém vivo, e ela entende que talvez, se ele abandonar a sua fé, Deus o castigará, tirando dele a vida, e assim acabará o seu sofrimento. Então ela fala isso com ele, mas ele se mantém firme na sua postura de adoração. E esse salmo começa exatamente assim, com alguém passando aflição, mas ele termina com alguém firmemente confiando em Deus. Então ele expressa, ao meu ver, algumas atitudes naturais da nossa vida, pelo menos 3 fases ou 3 formas como na aflição nós nos relacionamos com Deus. E eu quero pensar que a primeira parte desses salmos, versículos 1 e 2, ele mostra o desabafo de um coração sensível.
o desabafo de um coração, permita-me usar a palavra humano, carnal, a dor que verdadeiramente nos assola, a situação como nós vemos no primeiro momento em que nos defrontamos com ela, a angústia, os medos, os pavores. E ele expressa esse desabafo desse coração sensível, no sentido de que sente a dor, de que sente o desespero, no sentido de que ele é humano, de que ele é falho, ele é quem ele é. Ele expressa em 5 sentimentos. Observe, primeiro ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele se sente esquecido. É como se Deus estivesse ouvindo a oração de cada pessoa e a dele foi esquecida. É como se ele olhasse para Deus e nesse momento de aflição, de angústia, ele está dizendo: Deus abençoou a todos e esqueceu de mim. Deus está cuidando de todos os seus filhos e esqueceu de mim. Lembrei daquele filme, Esqueceram de Mim. 1, 2, 3, 4, 5, não sei nem quantos foram, mas ele sempre foi deixado para trás, abandonado. Aliás, ele expressa esse sentimento de abandono na segunda palavra. Ele fala: até quando ocultarás de mim o rosto? Observe o coração desse salmista. Ele não está apenas se sentindo esquecido, mas ele está como se Deus não fizesse caso dele. Irmãos, dá para sentir a dor de Davi? Deixa eu te fazer uma perguntinha: quantas vezes você sentiu mesmo? Quantas vezes você orou ao Senhor e achava que Deus não estava te ouvindo? Quantas vezes você está desesperado, esperando que algo aconteça, e você fala com Deus e fala, e aí você vê o de lá contando a bênção: Deus fez isso na minha vida. O outro chega e conta o que aconteceu, e você está vendo ao seu redor as coisas acontecerem, e você diz: Deus esqueceu de mim, Deus ocultou o rosto, Deus me abandonou. Esse coração sensível, ele agora se vê como se estivesse lutando em vão. No versículo 2 ele diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Ele olha para o Senhor naquele momento de sensibilidade, de dor, e ele começa a questionar muitas vezes até mesmo o que ele faz. Irmãos, quantas vezes nós, para virmos à igreja, lutamos e lutamos e lutamos, não é verdade? Às vezes vem aquele desespero, tem tanta coisa que nos segura em casa, mas a pior forma é a que é expressa aqui, quando ele luta em vão. Ele fala assim: não adianta mais eu buscar a Deus, não adianta mais, para que eu vou à igreja? A quantidade de pessoas hoje que fazem parte de uma das igrejas que mais cresce hoje no mundo é a igreja dos desigrejados. Já ouviram falar? É aqueles que não querem mais convívio com a igreja porque se sentem decepcionados, e grande parte desses estão decepcionados porque se sentem esquecidos por Deus, frustrados, abandonados, porque acham que não vale a pena mais, não vale a pena salmodiar, não vale mais a pena adorar, não vale mais a pena vir procurar a companhia dos irmãos. Davi expressa nesse salmo esse sentimento como homem, na sua carne, na sua dor. Mas ele vai além, ele expressa um quinto sentimento, que ele fala que essa busca, essa luta que parece ser em vão, ela é carregada com uma tristeza no coração a cada dia. Ele já não consegue mais sorrir, ele já não consegue mais expressar a sua alegria diante de Deus. O coração dele está cansado, as lágrimas caem com naturalidade, está um fardo. E
para completar, ele mostra que ele está se sentindo perseguido. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Olha só, um coração que está sentindo as lutas, um coração que está sentindo as dores, um coração que está sensível às batalhas, às lutas, ao sofrimento, é um coração que se sente esquecido, abandonado, acredita firmemente que a sua luta já não tem mais valor, perdeu o objetivo, está lutando em vão, o seu coração só acumula tristezas e mais tristezas, e ele se sente completamente perseguido. Irmãos, como essa pessoa ainda pode adorar? Abandona esse Deus e morre. É interessante essa palavra, porque é a consequência natural de alguém que toma a decisão de abandonar o Senhor nessa hora, a morte. E não é apenas a morte física, é a morte no sentido de uma separação completa daquele que pode verdadeiramente encher esse coração de esperança, de gozo, de paz. Então o salmista mostra agora uma nova fase. Esse coração sensível que desabafa, que se abre com Deus, que fala o que está sentindo, que fala da sua profundidade, não esconde de Deus. Eu gosto de pensar que muitas vezes a forma que a gente mais mente é quando ora, quando a gente ora no particular com Deus, porque muitas vezes o que a gente quer não é que Deus abençoe, mas a gente fala: Deus abençoa aquela pessoa que a gente quer que na verdade Deus amaldiçoa. Não é? Aí Deus olha para o nosso coração e fala assim: infeliz, eu estou vendo o que está lá no seu coração, mas o que a sua boca está falando não tem nada a ver. O coração que desabafa diante de Deus diz assim: Deus, eu não queria desejar isso, estou triste, eu queria estar alegre, estou me sentindo perseguido, desanimado, abatido, esquecido, eu não queria isso. Então agora esse coração, ao invés de abandonar ao Senhor, de largá-lo, de desistir dele, ele se volta agora para um clamor. Todo desabafo, toda a sua aflição agora é derramada perante Deus na forma de um clamor, mas o clamor de um coração aflito. E olha o que ele diz a partir do versículo 3: atenta para mim, atenta para mim. Ele busca a atenção do Senhor. Esse salmista que abriu o coração para Deus, descortinou a sua alma para o Senhor, falou o que está sentindo, expressou-se de forma plena, já não tem mais nada a esconder de Deus. Ele chega para o Senhor e diz: preciso da sua atenção, eu preciso que o Senhor olhe para mim, eu preciso do Senhor. Às vezes a gente se revolta com Deus por causa das aflições. Davi nos ensina a insistir, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e enfrentou a multidão para tocar nas suas vestes, como aquele cego que via na esperança de Jesus passar e via que as pessoas não queriam ajudar, ele seria um empecilho. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como aquele ladrão na cruz, que vendo a injustiça sendo aplicada em Jesus, e vendo o seu outro colega de profissão, que os dois eram ladrões, blasfemando, ele repreende e olha para Jesus e diz: lembra de mim. Lembra que ele disse: estamos aqui porque merecemos a morte, merecemos o castigo, somos realmente culpados. Mas ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim. Um coração aflito, ele clama para que o Senhor olhe para ele, para que o Senhor lhe dê atenção. Mas Davi vai dizer mais, ele diz: responde-me, Senhor Deus meu. Ele pede atenção e pede uma resposta.
Eu queria saber qual é a resposta que ele está querendo pedir do Senhor aqui. Talvez ele nem saiba o que perguntar, mas ele quer entender o seu momento. Ele quer pelo menos uma resposta para dizer como sair daquilo, como superar as suas crises, as suas aflições, como sair daquele sentimento de abandono, de esquecimento, como entender que a sua luta não é em vão, como passar a ter alegria na alma, como sentir-se protegido ao invés de protegido. Só Deus tem a resposta, diz o salmista. Então agora ele faz um outro pedido, ele clama para que os seus olhos sejam iluminados. Ilumina-me os olhos, Senhor. Cantamos um outro cântico: abre, Senhor, os meus olhos, os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te olhar, eu quero te contemplar. Irmãos, no meio da noite escura, os discípulos acharam que era um fantasma, mas os olhos da fé viram que era o Senhor que estava andando sobre as águas. O que Davi está falando aqui é que no meio da negridão da nossa vida, da escuridão, aquele momento em que nós não vemos nada, devemos continuar em frente, porque os nossos olhos não serão iluminados pelo que a retina é capaz de ver, mas pelo que o Espírito revela ao nosso coração. Nós clamamos ao Senhor: nos dê a direção, nos mostre o caminho. Ele continua nesse clamor de um coração aflito, pedindo agora a Deus que lhe dê força. Ele fala: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele. Me dá forças, me dá forças. Tem uma frase famosa de um famoso dirigente do futebol, já falecido. Ele sempre fazia frases bastante provocantes. Vicente Mateus. Ele falava que o jogo só termina quando acaba. Irmãos, às vezes quando a gente olha essas coisas e dá vontade de rir, né? Depois a gente para, e a filosofia, né, pastor, ela permite a gente pegar frases inexplicáveis e encontrar fundamentos. E muitas vezes nós terminamos o jogo antes do fim. Por favor, nenhuma alusão ao que aconteceu hoje no Campeonato Carioca, deixa isso para lá. Muitas vezes nós desistimos muito antes. Muitas vezes nós entendemos que é impossível e já entregamos o jogo. Às vezes o que precisamos é apenas de um gás extra. Esse coração ferido, sensível, que se sente esquecido, abandonado, que entende que está lutando em vão, que está triste, se sentindo perseguido, ele pede ao Senhor que lhe dê atenção, lhe dê uma resposta, ilumine os seus olhos para que ele tenha força para continuar lutando, para que ele possa continuar indo em frente, para que ao final ele alcance a vitória. E ele diz no final do versículo 4: para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele diz: para que eles olhem para mim e me vejam firmes. Semana passada me fizeram uma pergunta, e foi muito interessante a pergunta que, sabe aquelas perguntinhas no WhatsApp que chegam e incomodam a gente? Falaram assim: eu não vejo mais a necessidade de Deus fazer milagres. Eu não creio que Deus realize milagres hoje. O que o senhor acha? A primeira coisa que eu falei é o seguinte: em primeiro lugar, eu queria entender o que você entende por milagre. Porque se a gente entende que milagre é um morto ressuscitar, eu acho que não há necessidade de fazer isso mais não. O morto que precisava ser ressuscitado está vivo até hoje. Para mim já é o maior milagre. Se o milagre que tem é curas e outras coisas mais,
coisas que encantam os nossos olhos, talvez eu até venha ter razão, concordar que não tem necessidade. Mas, irmãos, já repararam que nas horas de angústia e aflição, que os maiores milagres que Deus realiza nos chamam a atenção? Ver a dor corroer um corpo e a pessoa se manter firme, isso é um milagre. A história de Jó, eu já vi em várias circunstâncias do meu ministério, e algumas já compartilhei aqui, e tenho certeza que os irmãos já testemunharam, visitas que foram feitas em UTIs, na esperança de levar um consolo, e você sai de lá consolado, por encontrar naquela pessoa que está no leito de morte, uma fé inabalável. Pessoas que muitas vezes perdem tudo, contemplamos já pessoas assim, e não dizem talvez como Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei, bendito, glorificado seja o nome do Senhor, mas tomam uma postura de dizer: em tuas mãos eu estou, Senhor. Isso é milagre. Deus age na vida de cada um de nós, nos concedendo uma força acima da nossa capacidade e nos leva à vitória. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Ele dá graça, e é essa graça que esse coração aflito clama que o Senhor derrame sobre a sua vida. Ora, um coração que desabafa perante Deus, que abre-se perante Deus, que expressa a sua dor, a sua angústia e clama, ele naturalmente muda de postura e passa a expressar a confiança de um coração fiel. E os últimos 2 versículos mostram isso de uma forma inigualável. Esse coração aflito que buscou a atenção do Senhor, buscou a resposta, buscou a iluminação, buscou a força, buscou a vitória. Ele agora no versículo 5 diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. A primeira expressão é: a graça do Senhor é suficiente para restaurar a minha alegria. A graça do Senhor. A graça do Senhor me sustenta. A graça do Senhor me faz ir em frente. E mais, olha o que ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Irmãos, perceba que não mudou nada no contexto de Davi. Ele continua sentindo-se esquecido, abandonado, entristecido, lutando em vão. Ele continua se sentindo perseguido. Ele continua com o seu coração clamando por atenção, por uma resposta, por iluminação, por força, por vitória. Mas agora ele olha para Deus e diz: eu confio no Senhor e me regozijo em saber que o Senhor é a minha salvação. Essas 2 palavras levam ele a uma terceira atitude. Ele diz assim: cantarei ao Senhor. Cantarei. Cantar é uma expressão de alegria, não é verdade, Rodrigo? Já viu alguém começar a cantar para ficar triste? Já vi muita gente cantar porque está triste e se alegra. O louvor, ele faz o nosso coração se encher de alegria até no luto. Uma das cenas interessantes das nossas diferenças culturais, em algumas culturas africanas, o luto é um momento de festa. E enquanto ali está o corpo sendo velado, as pessoas passam a noite cantando, dançando ao redor e cantando as memórias daquela pessoa. E na hora de levar a despedida final, a alegria está presente. Aliás, Leandro Carnal, em uma determinada mensagem, ele faz uma
interessante observação sobre o luto de um cristão, de um crente, e o luto de um ateu. Ele diz que o luto do ateu é regado a sofrimento, a angústia, de tristeza, porque a esperança qualquer tipo de esperança ali acabou. Mas o luto do cristão, ele é regado por fé, por esperança, e isso faz com que até a sua despedida seja alegre, ainda que haja dor no coração. O salmista diz que no meio da aflição, quando ele olha para a graça do Senhor, quando ele olha para a salvação que vem no Senhor, ele canta, e quando ele canta, ele só tem uma coisa a dizer: obrigado, Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que interessante, o salmo começa: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E o salmo termina dizendo: cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. São apenas 6 versículos, o que mudou? Aquele coração que se abriu diante de Deus, que clamou ao Senhor, pela fidelidade encontrou a confiança, a graça que pode transformar a nossa vida. Irmãos, nós poderíamos colocar 3 rápidas meditações sobre como agir na hora da crise, na hora da dor, da aflição. Porque a aflição muitas vezes nos leva ao desabafo. E no desabafo Deus nos ouve. As nossas aflições, elas nos levam ao clamor. E quando clamamos, Deus age. Mas quando nossa fidelidade nos leva a confiar no cuidado e na ação de Deus, nós percebemos o agir de Deus. Nós percebemos o agir de Deus. Muitas vezes chegamos facilmente e paramos na primeira fase. Está tudo ruim, estou cheio de problema, está difícil, não dá para superar. E aí a gente fala, desabafa, Deus está ouvindo, mas nós não percebemos que Ele está ouvindo o nosso desabafo. Às vezes a gente chega na segunda fase, que a gente lembra que Ele não somente nos ouve, mas é o único que pode fazer verdadeiramente mudança na nossa vida. Então a gente clama, e Deus age. Mas muitas vezes Ele está agindo e nós não estamos percebendo a sua ação. É igual aquela historinha da pessoa que estava perdida no mar, clamando para que Deus mandasse socorro. E passa um barco e diz assim: venha. Ele diz: não, Deus vai me mandar socorro, vai embora. Depois passa outra embarcação: venha, não, eu estou pedindo, Deus vai me mandar socorro, e vai embora. E passa outra embarcação e ele diz: não, Deus vai me mandar um socorro, Deus vai socorrer, e vai embora. E a pessoa morre afogada e depois pergunta para Deus: clamei tanto para que o Senhor me socorresse, por que o Senhor não fez nada? E ele diz: eu mandei 3 embarcações, você recusou todas. Hoje de manhã eu fiquei muito impactado com aquela palavra. Deus fala conosco, e muitas vezes, enquanto Deus fala, nós tampamos os ouvidos, que não queremos ouvir. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, mas quando não confiamos e na nossa fidelidade não exaltamos e glorificamos o nome do Senhor, nós não percebemos Ele cuidando de nós. Quando percebemos, tudo muda, porque mesmo no meio da aflição, Ele tem feito tanto bem para conosco, que a única coisa que eu posso fazer é adorar. Aí eu lembrei da Midian de novo. Eu vou adorar,
simplesmente adorar. É isso que eu posso fazer, porque eu tenho um Deus que me ouve. E nós, o que vamos fazer? Desabafar e ficar nisso? Clamar e ficar nisso? Ou nós vamos adorar, sabendo que Deus é fiel e cuida de nós? Feche seus olhos nesse instante. Eu queria que você pensasse agora, durante um tempo, se essa mensagem tem alguma aplicação na sua vida. O que está te trazendo aflição, angústia? Você já desabafou para Deus? Você já deixou de saber todo o desespero que está contido no seu coração? Esse desespero que você leva para Deus, Ele está te levando a clamar e entender verdadeiramente que Ele é o Senhor que pode mudar tudo na sua vida. E não é mudar curando, é dando a força. E não é fazendo a sua vontade, é a dEle. Ele sabe o tempo, Ele sabe a forma. Esse clamor tem te levado à adoração, à confiança, a saber que esse Deus que está presente, Ele não vai deixar você ser ferido, porque o seu filho já foi ferido por você. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, desabafe, isso é humano, clame, isso é fruto da aflição, mas confie, isso é fruto de uma relação de vida e de intimidade com Deus. Deus, eu sei que os momentos de angústia, os momentos de luta, de dor e até de desespero vão existir sempre na nossa vida. Mas entendemos, ó Pai, que o Teu louvor, Ele liberta. Entendemos, ó Deus, que confiar no Senhor é a nossa única esperança. Entendemos que ao cantarmos, ó Pai, a gratidão enche o nosso coração. E acima de tudo percebemos, ó Pai, que o nosso desabafo não foi em vão, porque temos um Deus que nos escuta. O nosso clamor não foi em vão, porque temos um Deus presente que age. E a nossa adoração não foi em vão, porque reconhecemos o Teu cuidado na nossa vida, a Tua direção. Deus, a Ti queremos dar as primícias do nosso louvor, a primícia da nossa alma, a primícia do nosso trabalho, a primícia de tudo, Deus, em nós, porque só o Senhor pode nos sustentar e fortalecer. Por isso, ó Deus, quero colocar a vida de cada irmão, cada irmã que aqui está nas Tuas mãos. Seja qual for o motivo que esteja incomodando a sua alma, o seu coração, que não pare apenas no desabafo da dor, do sofrimento, que não pare apenas no clamor pela atenção, pela resposta, pela iluminação, pela força, pela vitória. Mas, ó Deus, que o coração desse irmão, dessa irmã, possa confiar fielmente no Deus que está presente, no Deus que enche a nossa vida de regozijo, de alegria, de fé, que faz-nos, Deus, sentir o Teu cuidado de forma tão intensa, tão poderosa, que terminamos esse momento dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz tanto bem.
Louvamos o teu nome, Senhor, e assim queremos continuar te adorando de todo o coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.